né? Faz com que a chuva caia sobre o justo e aquele que não é justo. Então, é de uma forma geral. O que é a chuva? O que é a chuva? Né? E o que é o sol? Faz com que o sol seja sobre o justo e o injusto. Sobre todas as pessoas. O que Jesus está falando em Mateus capítulo 5? Que todo mundo é alimentado na terra. Que todo mundo é sustentado na terra. E que todos têm direito a desfrutar da terra. É verdade. Você não precisa ser cristão para ser rico. Você não precisa ter dinheiro para ser rico. E você nem precisa vir para o reino de Deus para ficar rico. Só você trabalhar, né? Criar umas situações. Ou para ganhar dinheiro. Porque Deus age na vida de todo mundo. Deus criou o ser humano, ele colocou na terra, e ele tem um zelo, tanto eu sempre falo, né, que muitos se preocupam com a natureza, besteiral, a natureza nunca se volta contra Deus. Tem até um cientista aí, né, ele tem falado que esse negócio de problemas climáticos, né, embora você está vendo aí, né, a ciência falando, toda hora falando disso, que a Terra vai virar, né, uma fornalha, que está vazando oxigênio lá, por causa de um buraco na camada de ozônio, que em pouco tempo não existirá mais a raça humana na Terra. A gente sabe disso, mas não é por causa da natureza, não é por causa do clima. Ele provou tecnicamente que isso é impossível. Porque a humanidade só ocupa, né, 6% da Terra. Então, isso aí é para as ONGs ganhar dinheiro, são questões políticas, não é verdade? Então, Deus, jamais ele vai permitir isso, porque ele colocou o ser humano na Terra. Ele está agindo o tempo inteiro. Ele está mandando oxigênio sobre a Terra. Ele está fazendo chover sobre a Terra, para que a Terra tenha alimentos. Então, o Senhor, ele age na vida de todo mundo. A ação de Deus, ela né, para toda a humanidade. Deus criou o homem e ele tem o cuidado e a responsabilidade de dar condições para ele viver na terra. Então, a ação de Deus é na vida de todo mundo. Quem trabalhar vai comer, vai se sustentar, porque Deus age na vida de todo mundo. Agora, tem a ação direta de Deus, que não é aquela ação direta, ou melhor, não é aquela ação geral, como a chuva para todos, como o sol para todos, como alimento para todos. Existe uma ação direta de Deus, e é isso que a gente busca. É um zelo especial de Deus, é isso que a palavra traz para nós. É verdade. Tanto é que Deus fala que nós precisamos ser filhos dele, ou melhor, nos transformar em filhos de Deus. Todos que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê que Jesus usa esse termo filhos? Porque o pai sempre age na vida dos filhos, diretamente. Claro, quando Deus fala filho, ele não quer que o filho cresça. Para Deus, nós somos sempre crianças pequenas. Tanto é que ele usa o termo pequeninos. Revelaste aos meus pequeninos. Então, do mesmo jeito que você relaciona com teu filho, diretamente com ele, quando ele é pequeno, Deus relaciona com a gente de uma forma especial, de uma forma direta. Por exemplo, muitas pessoas podem ter envolvimento com você. Mas, dentro da sua casa, com seus filhos pequenos, você tem uma ação direta na vida deles. Você cuida, você protege, você compra remédio, você alimenta, você dá casa, você dá cama. É mais ou menos o que Deus quer ser na sua vida.
É mais ou menos o que Deus quer ser na vida do ser humano. Uma ação direta. Deus quer saber onde é que você vai trabalhar amanhã. Deus quer saber como é que você vai viver amanhã, segunda-feira. Deus quer ter um envolvimento direto na nossa vida. Isso é que faz a diferença. Uma ação direta na nossa vida. Não de uma forma geral, o ímpio. Aquele que não conhece a Deus não está nem aí para o dia de amanhã. Ele quer levantar na segunda-feira, sair por aí, não está nem aí. Se ele faz coisa errada, ele vai fazer sem nenhum temor. Ele vai ficar o dia inteiro sem lembrar do Pai. Ele vai sentar, vai tomar café, ele vai almoçar, e ele vai jantar, ele não vai estar nem aí, porque ele não tem uma ação direta de Deus na vida dele. É de forma geral, diferente de você. Se acordar com um problema, você vai falar, Deus, me ajuda. Você vai amanhecer com o seu coração agradecido a Deus, é verdade. Agora, existem alguns critérios, algumas veredas, alguns caminhos que, para Deus trabalhar diretamente na nossa vida, não de forma geral. E se eu quero Deus trabalhando direto na minha vida, eu preciso entender esses caminhos. Porque desde a criação, Deus criou o homem para isso. Para ele trabalhar direto na vida dele. Lá no tempo do Adão, todo dia Deus vinha de tarde. Todo dia. A presença de Deus era no paraíso em todos os lugares. E ele participava diretamente da vida do Adão e da vida da Eva. Era ali participação direta, uma família, e Deus era o pai, e era isso aí. Até que entrou o pecado e houve a separação. E aí Deus, a vida do ser humano. E aí criou-se a lei, aí Deus falava a alguns homens, até que veio Jesus. E aí Jesus, ele criou uma vereda direta, um caminho direto para você, para Deus. Então o primeiro critério para Deus agir na nossa vida diretamente é só através de Jesus. Amém? Você entende isso nessa noite? Deus é a aliança Jesus é a aliança entre nós e o nosso Deus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva a ter uma vida direta com o Pai. É através de Jesus. Então, esse princípio não pode ser quebrado. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não é toda a religião que leva a Deus. Ou melhor, nenhuma religião leva a Deus. Aquilo que te leva a Deus é Jesus Cristo. E a presença dele está em todo o sistema existente, a presença de Jesus. Amém? João 14, 6. Né? Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Então, em princípio, você quer ação